A Vingança de Sofia Beltrán, a esposa oculta. Subscreva o canal para não perder o festim de vingança que está prestes a ser servido. Querido, não posso esperar pela festa da empresa desta noite. Finalmente poderemos aparecer juntos em público. Desta vez, não terei que inventar uma desculpa para deixar Sofia em casa. Sofia Beltrán leu essas palavras no telemóvel do seu esposo e o seu mundo desmoronou em segundos. 8 anos de casamento. 8 anos a acreditar que Adriano a protegia das festas da empresa por amor. 8 anos a ser a esposa perfeita, brilhante e dedicada que abandonou a sua promissora carreira para apoiar os sonhos dele. Mas nesse momento, ao olhar a mensagem que ele havia enviado a Lia Ferreira, a sua jovem secretária de 25 anos, uma única verdade cristalizou na mente estratégica de Sofia. Ela não era a esposa protegida, ela era a esposa oculta. Adriano não estava envergonhado de a levar às festas, estava envergonhado dela. Se ele queria escondê-la, ela se tornaria impossível de ignorar. Se ele acreditava que podia substituí-la por uma ingênua de 20 e poucos anos, descobriria que havia subestimado por completo a mulher com quem se casou. A vingança, e afinal, é um prato que se serve frio, e Sofia tinha toda a paciência do mundo para preparar o banquete perfeito. O sol de Lisboa era implacável sobre os janelões do seu sótão, no bairro de Avenida da Liberdade. Mas Sofia mal notava o calor. Os seus olhos escuros, normalmente vivos e expressivos, estavam fixos no ecrã do telemóvel que tremia nas suas delicadas mãos. As mensagens que acabava de descobrir no telefone de Adriano foram como punhaladas ao seu coração. Querido, não posso esperar pela festa da empresa desta noite. Finalmente poderemos aparecer juntos em público. Havia enviado Lia, a secretária do seu esposo. Eu também não, meu amor. Desta vez não tenho que inventar uma desculpa para deixar Sofia em casa. Respondeu Adriano Torres, o homem com quem havia partilhado os últimos 8 anos. Sofia fechou os olhos, sentindo como o mundo se desmoronava. Quantas vezes Adriano lhe havia dito que as festas da empresa eram puro negócio, que seriam tediosas para ela, que ele preferia protegê-la do ambiente corporativo hostil. Quantas vezes lhe havia acreditado, até se sentindo especial por ter um esposo tão considerado. Agora tudo encaixava. As viagens constantes de trabalho para Porto, as chamadas sussurradas, o perfume diferente na sua roupa, as noites que chegava demasiado tarde. Adriano não a estava a proteger, estava a ocultá-la. A mulher de 32 anos levantou-se lentamente do sofá de veludo italiano que escolheram juntos na sua lua de mel em Florença. Os seus pés descalços tocaram o frio chão de mármore enquanto caminhava em direção ao balcão com vista para a movimentada Rua Castilho. Lá embaixo a vida continuava como se nada. Os carros buzinavam, as pessoas apressavam-se. Os vendedores ambulantes gritavam as suas ofertas como se o mundo não acabasse de terminar para ela. Sofia era tudo o que um homem podia desejar. Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, com uma especialização em Direito Comercial Internacional pela IS Business School, havia renunciado a uma carreira promissora para apoiar os sonhos de Adriano quando ele decidiu expandir o seu negócio de importação de vinhos. A sua beleza era natural e impactante. Cabelo negro que caía em suaves ondas sobre os seus ombros, pele clara que contrastava perfeitamente com os seus olhos amendoados e um sorriso que iluminava qualquer compartimento. Mas mais do que a sua aparência, era a sua inteligência o que sempre a havia cativado. Sofia possuía uma mente analítica e estratégica
que havia ajudado Adriano a construir o seu império, embora ele nunca reconhecesse publicamente a sua contribuição. Ela revia contratos, identificava vazios legais, sugeria expansões de mercado. Tudo nos bastidores, sempre nos bastidores. Agora, olhando o horizonte lisboeta, Sofia sentiu uma transformação interior. A dor da traição estava-se a cristalizar em algo diferente, determinação, uma sede de justiça que lhe fazia ferver o sangue e a mente trabalhar à máxima velocidade. Voltou ao interior do sótão e observou cada detalhe. Os quadros que ela havia escolhido, os móveis que havia selecionado com tanto carinho, os livros da sua biblioteca pessoal perfeitamente organizados. Este era o seu lar, a sua vida, e Adriano havia o pisoteado tudo. O seu telefone vibrou. Uma mensagem da sua melhor amiga, Carmo. Sofia, querida, vi uma foto no Instagram da festa da empresa do Adriano. Não foste? Estava com uma rapariga, loira. Sofia não precisava ver a foto para saber quem era. Lia Ferreira, a loira de 25 anos que Adriano havia contratado há 6 meses como a sua assistente executiva. A mesma que sempre sorria um pouco mais quando Sofia visitava o escritório, que se gabava de ter intimidade com os assuntos pessoais de Adriano, mas desta vez seria diferente. Sofia já não seria a esposa ingênua que ficava em casa enquanto o seu esposo se divertia com a sua amante. Ela havia descoberto algo que não imaginavam. A festa anual da Associação de Importadores Portugueses seria na próxima semana no Hotel Ritz, o evento mais importante no calendário de negócios de Adriano, onde esperava fechar acordos multimilionários com investidores internacionais. Um sorriso lento e calculado se espalhou pelos lábios de Sofia. Ela conhecia cada detalhe dos negócios de Adriano, cada cliente, cada fornecedor, cada movimento financeiro. Afinal, quem pensavam que organizava todos os documentos, preparava as apresentações e revia os contratos? Ela era a verdadeira mente por trás do sucesso da Torres Importações. Essa noite, enquanto Adriano trabalhava até tarde, código para estar com Lia, Sofia se trancou no seu escritório pessoal. As paredes estavam decoradas com seus títulos e certificações, conquistas que havia deixado de lado para apoiar o seu esposo. Agora seriam as suas armas. Abriu o seu laptop e pôs-se a trabalhar. Primeiro, precisava entender exatamente qual seria a estratégia de Adriano na festa. Acedeu discretamente ao seu correio corporativo, uma palavra-passe que conhecia há anos, e começou a traçar um mapa de cada reunião, cada apresentação, cada pessoa importante que estaria presente. Depois, iniciou a sua própria investigação. Ligou para velhos contactos da universidade, colegas dos seus dias de estágio em escritórios de advogados, fornecedores que conhecia dos primeiros anos do seu casamento. Sofia estava a construir a sua própria rede, preparando o terreno para o que estava para vir. As horas passaram sem que se desse conta. Quando Adriano por fim chegou a casa às 3 da manhã, encontrou a sua esposa a dormir placidamente na cama. Não tinha a menor ideia de que ela havia passado toda a noite a conspirar. Nos dias seguintes, Sofia manteve a sua rotina normal. Preparou o pequeno almoço de Adriano, perguntou-lhe pelo seu dia e fingiu interesse nas suas histórias sobre reuniões importantes. Mas, por dentro, estava-se a preparar como uma jogadora de xadrez, a planear dezenas de movimentos por avançado. Sabia que a vingança era um prato que se servia frio e ela tinha toda a paciência do mundo. Adriano e Lia haviam subestimado a mulher errada. Logo descobririam que Sofia não era só uma esposa troféu. Era uma força da natureza. Quando chegasse a noite da festa, o mundo de Adriano se desmoronaria e Sofia estaria ali
para ver cada segundo da sua humilhação. O primeiro movimento do jogo havia começado, e ela já levava várias jogadas de vantagem. Pergunta interativa. O que farias tu se descobrires uma traição assim? Confrontá-lo de imediato ou planear a tua vingança? Deixa-nos a tua opinião nos comentários aqui abaixo. Havia passado uma semana desde o devastador descobrimento e Sofia havia se transformado por completo. Por fora, mantinha a mesma rotina de sempre. Levantava-se cedo, preparava o café e despedia Adriano com um beijo na face. Mas, por dentro, uma máquina de guerra operava a pleno rendimento. Essa manhã de terça-feira, enquanto Adriano estava no duche a trautear uma canção, provavelmente pensando em Lia, Sofia estava no seu escritório privado a ultimar os detalhes do seu plano. Havia passado noites inteiras a estudar cada movimento do seu esposo, cada padrão de comportamento e cada fraqueza que pudesse explorar. O seu primeiro movimento havia sido brilhante pela sua simplicidade. Sofia havia procurado Helena Soares, a organizadora de eventos corporativos mais renomeada de Lisboa. Helena era conhecida pelos seus contactos impecáveis e a sua discrição absoluta, exatamente o que Sofia precisava. Senhora Torres, havia dito Helena durante a sua reunião numa discreta cafeteria de Santos, entendo perfeitamente a sua situação. Muitas mulheres passam pelo que a senhora está a passar. E sim, posso ajudá-la. O plano era elegante. Helena conseguiria um convite VIP para Sofia para a festa da Associação de Importadores Portugueses, não como a esposa de Adriano, mas como representante de um grupo fictício de investidores europeus interessados no mercado latino-americano. A identidade se construiria com documentos impecáveis, algo que Helena já havia feito para outros clientes em situações similares. Mas Sofia não se deteria aí. Havia descoberto algo que o tornava tudo ainda mais delicioso. Diogo Valente, o maior rival de Adriano no sector da importação, estaria na festa. Diogo era um homem de 55 anos, elegante e extremamente bem-sucedido, que sempre havia mostrado um discreto interesse em Sofia nos poucos eventos sociais aos quais haviam assistido juntos no passado. Nos últimos dias, Sofia se havia encontrado casualmente com Diogo em alguns lugares estratégicos da cidade. Primeiro numa cafeteria da rua Garrett, onde esqueceu de levar dinheiro e ele amavelmente pagou o seu café. Depois no Museu Calouste Gulbenkian, onde tiveram uma fascinante conversa sobre a exposição de artistas contemporâneos. Tu tens uma perspectiva única sobre a arte, Sofia. Lhe havia comentado ele enquanto observavam uma obra de Paula Rego. É uma pena que o Adriano não partilhe os teus interesses culturais. As palavras de Diogo haviam plantado uma semente. Ele conhecia o suficiente Adriano para saber que o esposo de Sofia não valorizava a sua inteligência e sofisticação. E agora essa informação seria crucial para os seguintes passos do plano. Essa tarde, Sofia recebeu a chamada que esperava. Era Carmo, a sua melhor amiga, que trabalhava como jornalista de sociedade para uma das revistas mais importantes de Portugal. Sofia, querida, tenho a informação que me pediste, disse Carmo em voz baixa. Lia Ferreira, 25 anos, licenciada em empresariais pela Universidade de Londres, leva 6 meses na empresa do Adriano e sim, estará na festa como a sua convidada oficial. Oficial? Repetiu Sofia, sentindo uma pontada de dor que rapidamente se converteu em combustível para a sua determinação. Sim, querida. Pelo que averiguei, Adriano a registrou como a sua sócia de negócios para o evento. Aparentemente, planeia apresentá-la aos investidores internacionais.
O sangue de Sofia ferveu. Adriano não só a estava a enganar, como a estava a substituir publicamente, apresentando Lia como se fosse uma parte fundamental do seu negócio, quando a que realmente havia construído tudo com ele havia sido Sofia. Mas esta informação só solidificou a sua resolução. Se Adriano queria jogar assim, ela jogaria melhor. Essa noite, depois que Adriano se retirou para uma das suas reuniões tardias, Sofia pôs em marcha a segunda fase do seu plano. Chamou Miguel Couto, um dos advogados corporativos mais respeitados de Lisboa. Miguel havia sido o seu professor na universidade e havia se mantido em contato ao longo dos anos. «Sofia, que surpresa ouvir a tua voz», havia dito Miguel, genuinamente contente. «Como vão as coisas? Ainda lamento que tenhas deixado o direito. Eras uma das mentes mais brilhantes da tua turma». «Miguel, preciso da tua ajuda em algo delicado», havia replicado Sofia. «Poderias reunir-te comigo amanhã? Trata-se de um assunto de negócios bastante complexo». A reunião foi programada para o dia seguinte no elegante escritório de Miguel, no bairro de Lapa. Quando Sofia chegou, vestida com um impecável tailleur de saia negro que acentuava a sua figura elegante e a sua autoridade natural, Miguel não pôde ocultar a sua admiração. «Estás ofegante, Sofia. O que posso fazer por ti?» Sofia lhe explicou a sua situação com a frieza de uma negociadora experiente. Não mencionou a traição. Isso seria irrelevante para os aspectos legais. Em seu lugar, se concentrou nos factos. Queria entender os seus direitos como cônjuge, no que diz respeito ao negócio familiar, especialmente considerando a sua contribuição não reconhecida ao crescimento da empresa. «Interessante», murmurou Miguel enquanto tomava notas. «Tens documentação dessas contribuições?» Sofia sorriu. Durante 8 anos havia guardado cópias meticulosas de todos os contratos que havia revisto, todos os análises de mercado que havia preparado e todas as estratégias que havia desenvolvido. Adriano nunca soube desta organização. Ele assumia que ela só ajudava um pouco e depois se esquecia de tudo. «Tenho tudo documentado, Miguel. Cada correio eletrônico, cada arquivo, cada contribuição. Adriano nunca imaginou que eu levasse um registro tão detalhado». Os olhos de Miguel se iluminaram com interesse profissional. «Sofia, isto é ouro puro. Com esta documentação podemos provar uma contribuição intelectual substancial ao negócio. Se algo lhe acontecesse ao teu casamento...» «Algo pode estar prestes a acontecer», interrompeu Sofia suavemente. Entretanto, noutra parte da cidade, Adriano estava num restaurante íntimo com Lia a planear como a apresentar na festa da próxima semana. Não tinha a menor ideia de que cada movimento seu estava a ser cuidadosamente observado e catalogado por Sofia. «Querido, verás que maravilhoso será», sussurrou Lia a brincar com o seu cabelo loiro. «Por fim poderemos ser um casal real em público». «Sim, meu amor», respondeu Adriano segurando a sua mão sobre a mesa. «Depois da festa vou falar com a Sofia sobre o divórcio. Já não posso viver esta mentira». Se tivessem sabido que Sofia já havia descoberto tudo e estava a orquestrar a sua destruição pública, talvez não tivessem estado a sorrir com tanta confiança. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma sensação de poder que não havia sentido há muito tempo. Hoje seria o dia para começar a fase final do seu plano. Pôs um vestido azul marinho que realçava os seus olhos, aplicou uma maquilhagem impecável e apanhou o cabelo num elegante coque. Quando Adriano desceu para tomar o café, encontrou a sua esposa mais bonita que nunca. «Estás preciosa hoje, Sofia», comentou. Mas havia algo distraído na sua voz. A sua mente estava claramente noutro lugar. Ou melhor dito,
com outra pessoa. Obrigada, querido, respondeu ela com um sorriso sereno. Tenho uma reunião importante hoje. Uma reunião? Adriano pareceu surpreendido. Fazia meses que Sofia não mencionava nenhum compromisso profissional. Sim, estou a pensar em voltar ao trabalho. Talvez seja a hora de retomar a minha carreira. Adriano quase se engasga com o café. A ideia de que Sofia voltasse ao mercado de trabalho claramente lhe incomodava. Uma esposa independente seria um obstáculo para os seus planos com Lia. Mas, querida, não é preciso. Eu encarrego-me de tudo, já o sabes. Eu sei, amor, replicou Sofia beijando a sua testa. Mas uma mulher precisa de se sentir útil, não crês? Depois que Adriano se retirou para o trabalho, Sofia permitiu-se um momento de satisfação. Em poucos dias, na festa mais importante da carreira do seu esposo, ela emergiria como o furacão que ele nunca viu vir. A vingança estava a tomar forma e seria mais doce do que jamais imaginou. Chamada à ação, dê like a este vídeo se está do lado de Sofia. Só restavam 3 dias para a festa da Associação de Importadores Portugueses e Sofia estava a ultimar os detalhes da sua transformação. Havia passado a manhã num dos salões mais exclusivos de Lisboa, onde uma equipa de profissionais trabalhou para potenciar a sua beleza natural a um nível que cortava a respiração. O seu cabelo escuro agora caía em ondas perfeitas que emolduravam o seu rosto de forma cinematográfica. A maquilhagem aplicada por um artista que trabalhava com celebridades realçava os seus olhos amendoados de uma maneira elegante e hipnótica. As suas unhas, pintadas num tom vermelho que simbolizava o poder, completaram a transformação. Mas a verdadeira mudança não era física, era interna. Sofia havia recuperado a confiança que havia abandonado durante os anos de casamento. Agora, quando se olhava ao espelho, via a mulher brilhante e decidida que havia sido antes de conhecer Adriano. A sua primeira paragem depois do salão foi na boutique de Paloma Cruz, uma das designers portuguesas mais renomeadas. Sofia havia programado uma reunião privada para escolher o vestido que usaria na festa, uma peça que devia comunicar poder, elegância e uma mensagem muito clara, que já não era a esposa submissa que todos conheciam. Senhora Torres, a saudou Paloma com um sorriso genuíno. É um prazer voltar a vê-la. Disseram-me que procurava algo especial, muito especial. Exatamente, confirmou Sofia. Preciso de um vestido que garanta uma entrada inesquecível. Paloma, que havia vestido primeiras damas e estrelas internacionais, entendeu a missão de imediato. Tenho exatamente o que precisa. O vestido era uma obra-prima, um modelo exclusivo em seda italiana, cor verde esmeralda, que contrastava perfeitamente com a pele de Sofia. O corte era impecável, elegante para o ambiente corporativo, mas com um toque de sensualidade que asseguraria que todos os olhares se voltassem para ela. A peça custou o equivalente ao salário de 3 meses de um empregado, mas Sofia não hesitou. Afinal, ela havia ajudado a construir a fortuna que agora usaria para a sua vingança. É perfeito, murmurou, observando-se no espelho. Absolutamente perfeito. Entretanto, a poucas quadras de distância, Adriano estava no seu escritório a tentar concentrar-se no trabalho, mas a sua mente estava completamente ocupada com Lia. Havia passado a manhã no WhatsApp com ela, a planear cada detalhe de como se apresentariam na festa. Querido, comprei um vestido rosa claro para a festa, havia escrito Lia. Crês que me fica bem? Estás preciosa com qualquer cor, meu amor, havia respondido Adriano. Não posso esperar a apresentar-te a todos como a minha sócia.
O que Adriano não sabia era que Sofia tinha acesso a todas estas conversas. Nos últimos dias, havia instalado discretamente um software de monitorização no seu telefone, uma habilidade que havia desenvolvido durante os seus estudos de direito digital. Cada mensagem, cada plano, cada movimento que faziam era conhecido por ela antes que acontecesse. Essa tarde, Sofia teve a sua última reunião com Helena Soares para ultimar os detalhes da sua identidade falsa para a festa. Helena havia criado um personagem perfeito. Sofia seria apresentada como Jade Montenegro, um aceno pessoal ao nome do personagem do guião original. Uma representante de um consórcio de investidores europeus interessados em expandir negócios na América Latina. Todos os documentos estão prontos, explicou Helena, entregando-lhe uma elegante pasta. O teu cartão de visita, as credenciais da empresa fictícia, até um website profissional que criamos. Serás uma das pessoas mais importantes da festa. E os contactos que mencionaste? Perguntou Sofia. Ah, sim. Diogo Valente já confirmou a sua presença e discretamente deixei cair que haveria uma investidora muito interessante. Mostrou curiosidade imediata. Também falei com alguns jornalistas econômicos. Estarão lá a cobrir os principais negócios, mas sempre estão interessados em rostos novos e bonitos. Sofia sorriu. Tudo encaixava à perfeição. Essa noite, durante o jantar, Sofia observou Adriano atentamente. Estava visivelmente nervoso, revisando constantemente o seu telefone e parecendo distante. Claramente, a proximidade da festa e a perspectiva de tornar pública finalmente a sua relação com Lia o punham ansioso. Pareces preocupado, querido, comentou Sofia com naturalidade, cortando delicadamente o salmão no seu prato. Oh, é só trabalho. Já sabes como são estas festas corporativas. Muito estresse, muitos negócios importantes. Imagino. Então vai sozinho? Por um breve momento, Adriano duvidou. Sofia pôde ver o conflito interno refletido nos seus olhos. Uma parte dele queria dizer a verdade, desfazer-se da mentira. Mas outra parte ainda não tinha a coragem. Sim, vou sozinho. Já sabes que tu não gostas dessas coisas. É verdade, anuiu Sofia, tomando um gole de vinho. Mas às vezes pergunto-me se não deveria forçar-me a participar mais na tua vida profissional. Afinal, somos uma equipa, não somos? A ironia na sua voz passou completamente despercebida para Adriano, que estava demasiado ocupado a responder uma mensagem de Lia por debaixo da mesa. Mais tarde essa noite, depois que Adriano adormeceu, Sofia se trancou no seu escritório para fazer as comprovações finais do seu plano. Havia criado uma linha de tempo detalhada de como sucederia tudo na festa. 19h30, chegada de Adriano e Lia ao evento. 19h31, chegada de Sofia como Jade Montenegro. 19h35, primeiro contato estratégico com Diogo Valente. 19h40, aproximação gradual aos círculos de negócios onde estaria Adriano. 19h41, o momento da revelação. Cada minuto estava planeado com precisão militar. Sofia sabia exatamente onde estaria Adriano em cada momento, com quem falaria e que acordos tentaria fechar. Afinal, ela havia organizado a sua agenda durante anos. O telefone de Sofia vibrou. Era uma mensagem de Carmo. Querida, tenho mais informação. Lia está a dizer a todas as suas amigas que vai debutar como a namorada oficial do Adriano na festa. Inclusive, publicou uma foto no Instagram Stories a experimentar vestidos com a legenda Noite especial a caminho. Sofia suspirou. A ingenuidade de Lia era quase comovente. A jovem realmente acreditava que Adriano deixaria Sofia por ela, sem consequências, que simplesmente poderia assumir o posto de esposa sem enfrentar resistência.
Estava prestes a descobrir que havia subestimado por completo a mulher que tentava substituir. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma sensação de calma absoluta. Era como se toda a ansiedade, toda a dor e toda a incerteza dos últimos dias se tivessem cristalizado numa determinação fria e calculada. Preparou o pequeno almoço de Adriano pela última vez como uma esposa enganada. A partir de amanhã, tudo seria diferente. Quando ele desceu, encontrou-a mais radiante que nunca. "Bom dia, amor", disse ela, servindo-lhe o café exatamente como ele gostava. "Bom dia, estás muito bonita hoje." "Obrigada. A propósito, amanhã à noite vou sair com a Carmo. Jantar e cinema. Importas-te?" "Claro que não. Diverte-te." Adriano mal podia ocultar o seu alívio. Se Sofia estava ocupada com a sua amiga, não precisaria inventar mais desculpas para chegar tarde à casa depois da festa com Lia. Depois que ele se retirou, Sofia permitiu-se um sorriso de satisfação. Amanhã à noite, Adriano descobriria que havia subestimado por completo a mulher com que se casou. E Lia aprenderia que algumas posições na vida não se ganham só com juventude e ingenuidade. A vingança estava nas suas últimas 24 horas de preparação e seria devastadoramente perfeita. Pergunta interativa. Crês que Adriano e Lia merecem o que está prestes a acontecer-lhes? Diz-nos a tua opinião nos comentários. O salão de eventos do Hotel Ritz nunca havia albergado um evento tão importante como a festa anual da Associação de Importadores Portugueses. O salão principal estava decorado com flores exóticas, candelabros de cristal de Boêmia e uma vista panorâmica de Lisboa, que curtava a respiração. Os convidados mais influentes do setor empresarial português circulavam entre taças de champanhe francês e canapés preparados pelo chefe executivo do hotel. Exatamente às 19h30, Adriano chegou ao evento com Lia pelo braço. Ela estava deslumbrante com um vestido rosa claro que realçava a sua juventude, o seu cabelo loiro caindo em suaves ondas sobre os seus ombros. Adriano, impecável no seu smoking negro, sorria com a confiança de um homem que por fim podia exibir publicamente a sua conquista. "Estás nervosa, meu amor?" lhe sussurrou ao ouvido a Lia enquanto entregavam os seus convites na recepção. "Um pouco", admitiu ela, apertando o seu braço. "Mas estou feliz. Por fim posso estar ao teu lado como a tua verdadeira mulher." Adriano sorriu e beijou-lhe delicadamente a mão. "Hoje é o nosso primeiro dia oficial como casal, o primeiro de muitos." Foram recebidos com entusiasmo pelos demais empresários. Adriano apresentou Lia como a sua nova sócia de negócios e consultora estratégica, títulos que fizeram sorrir a jovem com orgulho. Ela não notou os olhares curiosos e ligeiramente maliciosos de algumas das esposas presentes, mulheres experientes que reconheceram a dinâmica da situação de imediato. Entretanto, a 20 metros de distância, Sofia ultimava os detalhes da sua preparação. Olhou-se ao espelho de corpo inteiro da sua suíte e mal reconheceu a mulher que a olhava. O vestido verde esmeralda de Paloma Cruz a havia transformado numa deusa moderna, elegante, poderosa e absolutamente impactante. O seu cabelo estava apanhado num sofisticado coque baixo, com algumas mechas estrategicamente soltas, a emoldurar o seu rosto. A maquilhagem era impecável, os seus olhos realçados com um perfeito eyeliner alado, os seus lábios num tom nude, que enfatizava a beleza natural da sua boca. As suas joias eram discretas, mas caríssimas, uns brincos de diamantes que haviam sido um presente de Adriano no seu 3º aniversário de casamento e um colar de pérolas que havia pertencido à sua avó. Perfeito,
murmurou para si mesma, ajustando o vestido pela última vez. É hora de lhes mostrar quem sou realmente. Às 19h45, Sofia subiu para a parte traseira do Mercedes-Benz, que Helena havia alugado para a ocasião. O motorista, discretamente instruído sobre a importância da pontualidade, navegou pelas ruas de Lisboa com a precisão de um piloto profissional. Durante o trajeto, Sofia repassou mentalmente cada detalhe do seu plano. Sabia exatamente onde estaria Adriano. Às 20h11, na barra principal, a falar com representantes da empresa japonesa Tanaka Indústrias, um acordo que ele levava meses a tentar fechar. Também sabia que Lia provavelmente estaria ao seu lado, a sorrir e anuir ocasionalmente, claramente fora do lugar nas discussões técnicas sobre logística internacional e regulamentações alfandegárias. Às 20h10, o Mercedes parou em frente ao Ritz. Sofia respirou fundo, endireitou a sua postura e saiu do carro com a graça de uma rainha. O porteiro, impressionado pela sua elegância, praticamente gaguejou ao abrir-lhe a porta. "Boa noite, senhora", balbuciou. "Bem-vinda ao Ritz." "Obrigada", respondeu Sofia com um sorriso ao mesmo tempo doce e poderoso. Entrou no hotel e se dirigiu ao elevador que a levaria ao salão da festa. No espelho do elevador se fez um último retoque no batom e se permitiu um sorriso de antecipação. Em uns minutos, começaria o espetáculo mais importante da sua vida. As portas do elevador se abriram no andar da festa e Sofia fez a sua entrada. O efeito foi imediato. As conversas se detiveram a meio da frase. As cabeças giraram. A gente sussurrava, a perguntar quem era a impressionante mulher que acabava de chegar. Helena Soares, estrategicamente localizada perto da entrada, se aproximou de imediato. "Jade Montenegro", disse em voz alta para que a gente próxima pudesse ouvir. "Que prazer ver-te. Que tal o voo desde Barcelona?" "Excelente", respondeu Sofia em perfeito inglês, mas com um ligeiro sotaque que Helena havia sugerido para fazer a identidade mais convincente. "Estou muito emocionada de conhecer os empresários portugueses. Ouvi coisas maravilhosas sobre o mercado local." Entretanto, do outro lado do salão, Adriano estava exatamente onde Sofia havia predito, a conversar animadamente com os executivos da Tanaka Indústrias. Lia estava ao seu lado, a sorrir e anuir ocasionalmente. "Senhor Torres", dizia Hiroshi Tanaka, o diretor regional, "estamos impressionados com a sua proposta, mas precisamos de garantias sobre a capacidade da sua empresa para manejar maiores volumes." "Absolutamente, senhor Tanaka", respondeu Adriano com confiança. "A nossa infraestrutura foi ampliada recentemente e contamos com alianças estratégicas que nos permitem..." Detém-se a meio da frase. Os seus olhos haviam captado um movimento do outro lado do salão. Uma mulher de vestido verde que atraía a atenção de todos à sua volta. Havia algo familiar nela, algo que fazia o seu coração bater mais rápido de uma maneira que não podia explicar. "Com licença um momento", murmurou, entregando o seu cartão a Tanaka. "Já volto." Lia, confusa, mas obediente, tentou manter um sorriso enquanto Adriano se afastava, claramente distraído por algo ou alguém. Do outro lado do salão, Sofia havia sido apresentada a Diogo Valente, exatamente como estava planeado. O empresário, elegante no seu impecável smoking, não podia ocultar a sua admiração pela misteriosa investidora europeia. "Senhorita Montenegro", disse Diogo, beijando-lhe delicadamente a mão. "É um prazer conhecê-la. Helena me disse que representa um consórcio interessado em expandir-se para a América Latina." "Assim é, senhor Valente. Sempre estamos à procura de alianças com empresários visionários.
replicou Sofia, com os olhos a brilhar com uma inteligência que fascinou Diogo. Ouvi falar muito bem da sua empresa. Talvez possamos conversar sobre oportunidades de colaboração. Seria uma honra. Permita-me apresentar-lhe alguns colegas do setor. Enquanto Diogo a guiava pelo salão, Sofia mantinha uma parte da sua atenção focada em Adriano. Podia vê-lo a aproximar-se lentamente, claramente intrigado pela sua presença. O plano estava a funcionar à perfeição. Diogo, disse ela em voz baixa, não é aquele Adriano Torres da Torres Importações ali? Ouvi falar muito da sua empresa. Ah, sim, Adriano é um competidor, respondeu Diogo com um sorriso ligeiramente irônico. Um empresário competente, devo admitir, embora os seus métodos às vezes sejam questionáveis. Como assim? Bem, há pouco descobrimos que tem estado a utilizar informação privilegiada obtida através de, digamos, fontes pouco convencionais. Nada ilegal, atenção, mas eticamente duvidoso. Sofia fingiu surpresa. Embora soubesse exatamente a que se referia Diogo, era uma das estratégias que ela própria havia desenvolvido para Adriano anos atrás, usando contactos pessoais para obter informação sobre licitações antes que se fizessem públicas. Agora seria outra arma no seu arsenal. Nesse momento, Adriano por fim se aproximou o suficiente para ver o rosto da misteriosa mulher com clareza. Quando os seus olhos se encontraram, o mundo parou para ele. Era Sofia, a sua esposa. Mas não era a Sofia que ele conhecia. Esta mulher irradiava poder, confiança, uma sensualidade sofisticada que ele nunca havia visto nela. Por um momento ficou paralisado, incapaz de processar como a sua esposa submissa e caseira se havia transformado naquela deusa que monopolizava a atenção de todo o salão. Sofia sussurrou com incredulidade, dando um passo em frente. Com licença, respondeu ela, fingindo confusão com uma atuação digna de um prêmio. Creio que me confunde com outra pessoa. Sou Jade Montenegro, representante do Consórcio de Investimentos de Barcelona. Diogo observou a interação com interesse crescente. Conhecem-se? Eu lamento, balbuciou Adriano, completamente desconcertado. Parece-se muito com alguém que conheço. Sofia sorriu com uma frieza calculada. Oh, que interessante! O senhor deve ser Adriano Torres da Torres Importações. Ouvi falar muito da sua empresa. Diogo me estava a contar aqui sobre os métodos inovadores que utiliza. A palavra inovadores carregava um tom que fez estremecer Adriano. Havia algo nesses olhos, os olhos da sua esposa, que lhe advertiam que algo ia terrivelmente mal. Sofia, o que fazes aqui? Sussurrou o suficiente baixo para que só ela o ouvisse. Lamento, Sr. Torres, mas continua a confundir-me. Talvez devêssemos concentrar-nos nos negócios. Ouvi que estava a tentar fechar um contrato com a Tanaka Indústrias. A face de Adriano perdeu sangue. Eu sei. Como sabia ela sobre o acordo com os japoneses? Era informação confidencial que só havia partilhado com uma pessoa. Os seus olhos se dirigiram de novo a Lia, que seguia do outro lado do salão a tentar manter uma conversa com os executivos japoneses. De repente, tudo começou a encaixar. Sofia o sabia. De alguma maneira, a sua esposa havia descoberto tudo. Tete Diogo, continuou Sofia, a sua voz suave como seda, mas afiada como uma navalha. Mencionaste algo sobre métodos questionáveis. Poderias dar mais detalhes? Como investidora, preciso entender completamente os padrões éticos das empresas que consideramos para fazer negócios. Diogo, encantado com a oportunidade de incomodar o seu competidor,
na frente de uma potencial investidora, sorriu. Bem, há rumores de que a Torres Importações obtém informação sobre licitações através de, digamos, relações íntimas com empregados de empresas públicas. Sofia fingiu choque. Relações íntimas? Que tipo de relações? Das que podem comprometer a imparcialidade de certas decisões comerciais? Das que podem comprometer a imparcialidade de certas decisões comerciais, respondeu Diogo, olhando diretamente para Adriano. Adriano estava a ficar pálido. Não sabia de onde havia tirado Diogo essa informação, mas estava perigosamente perto da verdade. E o pior, estava a ser exposto na frente da sua própria esposa, que por alguma diabólica razão estava a fingir ser uma investidora estrangeira. Nesse momento, Lia se aproximou, claramente confusa pela longa ausência de Adriano. Querido, os japoneses estão a perguntar onde foste. Querem finalizar os detalhes do contrato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lia acabava de chamar Adriano querido, na frente de Diogo Valente e da misteriosa investidora. Pior ainda, não se havia dado conta de que a investidora era, de facto, a esposa do seu amante. Diogo levantou uma sobrancelha, entendendo claramente a situação. Sofia manteve uma expressão de ligeira confusão, como se não compreendesse de todo a dinâmica pessoal que estava a testemunhar. A sua secretária? Perguntou Sofia a Adriano com inocência. Adriano estava completamente perdido. Como explicar a Lia sem expor a infidelidade? Como manter a fachada profissional quando a sua vida pessoal estava a implodir em público? Na verdade, disse Lia com uma confiança ingênua que fez com que Sofia sentisse uma mistura de pena e irritação. Sou a sócia de negócios do Adriano e também, bem, somos casal. As palavras ressoaram no grupo como uma bomba. Diogo não pôde ocultar um sorriso de satisfação. Finalmente, tinha provas concretas de que Adriano estava a usar relações pessoais para avançar nos seus negócios. E Sofia? Sofia sorriu. Não era um sorriso doce ou compreensivo. Era o sorriso de um predador que finalmente havia encurralado a sua presa. Que interessante, disse. A sua voz mantendo o seu tom suave, mas carregando uma frieza que fez tremer Adriano. E a sua esposa? Ela sabe desta sociedade? Chamada à ação, comenta os teus pensamentos sobre o desenlace final. Os 5 segundos de silêncio que se seguiram à pergunta de Sofia pareceram uma eternidade. Adriano estava paralisado, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto processava a magnitude do que estava a acontecer. Lia, ainda alheia à verdadeira identidade da investidora, sorria com a ingenuidade de quem acreditava ter ganhado, finalmente, o seu lugar ao sol. A sua esposa? Lia riu, um som cristalino que cortou o ar como um sino fúnebre. Oh, senhorita Montenegro, essa é uma história complicada. Adriano está em processo de separação da sua esposa. Ela é uma mulher muito simples, não entende nada de negócios, sabe? Fica em casa, não tem ambições, não é como nós, mulheres modernas e independentes. Cada palavra de Lia foi como uma punhalada para o coração de Adriano, que observava horrorizado como a sua amante destruía qualquer possibilidade de sair desta situação com dignidade. Diogo observava tudo com o interesse de quem estava a testemunhar o colapso do seu maior competidor. Sofia manteve o seu sorriso glacial, preparando-se para o golpe final. Uma perspectiva interessante, disse Sofia suavemente. E diga-me, senhorita, lamento não ter captado o seu nome. Lia Ferreira, respondeu a jovem com orgulho. Licenciada em empresariais pela Universidade de Londres.
e levo uns meses como consultora estratégica na Torres Importações. Consultora estratégica, repetiu Sofia, saboreando cada palavra. Que responsabilidades impressionantes para alguém tão jovem. Diga-me, que tipo de estratégias tem desenvolvido para a empresa? Lia corou, claramente sem saber o que responder. O seu papel na empresa era basicamente decorativo. Organizava a agenda de Adriano, respondia chamadas e ocasionalmente datilografava relatórios que outras pessoas preparavam. Bem, eu ajudo com a organização geral das operações, balbuciou Lia. Organização geral? Murmurou Sofia, fingindo tomar notas mentais. E os análises de mercado, os estudos de viabilidade, as negociações de contratos internacionais? O silêncio de Lia foi mais eloquente do que qualquer resposta. Diogo começou a rir discretamente, entendendo por fim que estava a testemunhar uma carnificina em câmara lenta. Sabe? Continuou Sofia, a sua voz a ganhar um gume perigoso. É interessante como funcionam os negócios familiares. Muitas vezes, a verdadeira estrategista por trás do sucesso é alguém que trabalha nos bastidores sem reconhecimento público. Adriano fechou os olhos, sabendo exatamente onde ela ia chegar. Por exemplo, continuou Sofia, tirando discretamente uns documentos da sua mala. Estive a rever uns materiais sobre a Torres Importações antes da nossa possível sociedade e descobri algo fascinante. A maioria das estratégias de expansão da empresa, os análises de mercado mais inovadores e até os contratos mais lucrativos parecem ter sido desenvolvidos por alguém com formação legal avançada. Alguém com uma especialização em direito comercial internacional. Diogo inclinou-se para a frente, intrigado. Adriano tentou interromper, mas Sofia continuou implacável. Mas aqui está o interessante. Oficialmente, a Torres Importações nunca empregou uma advogada corporativa a tempo completo. Então, quem desenvolveu estas brilhantes estratégias? Fez uma pausa teatral, permitindo que a pergunta pairasse no ar. A menos, continuou com um sorriso diabólico a desenhar-se nos seus lábios, que a verdadeira estrategista fosse alguém muito próxima do Sr. Torres, alguém com acesso íntimo a toda a informação da empresa, alguém que trabalhou incansavelmente nos bastidores, sem receber nunca crédito público. Nesse momento, várias pessoas à sua volta começaram a prestar atenção à conversa. A voz de Sofia, embora suave, possuía uma autoridade que atraía naturalmente os ouvintes. «Refere-se a alguém em concreto?» perguntou Diogo, claramente fascinado. «Refiro-me», disse Sofia, a sua voz agora carregada com uma frieza que fez tremer Adriano. A esposa de Adriano Torres, Sofia Beltrán, uma mulher com uma licenciatura em Direito pela Universidade Complutense, com uma especialização em Direito Corporativo pela IS Business School. Uma mulher que abandonou uma carreira promissora para apoiar os sonhos do seu esposo. Uma mulher que passou 8 anos a desenvolver cada estratégia, a rever cada contrato e a analisar cada oportunidade de mercado que transformou a Torres Importações de um pequeno negócio familiar num império de importação. O silêncio à sua volta foi absoluto. A gente havia se aproximado, atraída pela tensão palpável da situação. Adriano estava pálido como um fantasma, entendendo por fim a magnitude do que a sua esposa havia preparado. «Mas sabem o que é mais interessante?» continuou Sofia, dirigindo-se agora a Lia diretamente, que começava a sentir-se incômoda. É que essa mulher simples que não entende de negócios é, de facto, a verdadeira arquiteta do sucesso que a senhora agora reclama como seu. Lia olhou nervosamente para Adriano, à procura de apoio, mas ele estava petrificado. Finalmente,
As peças do puzzle começaram a encaixar na mente da jovem. Senhorita Montenegro, por fim conseguiu sussurrar a Adriano. Podemos falar em privado? Lamento, Sr. Torres, mas não creio que tenhamos nada que discutir em privado. Como potencial investidora, todas as minhas perguntas devem ser formuladas com transparência. Nesse momento, Helena se aproximou do grupo, seguida de 2 homens elegantes que Sofia reconheceu dos seus preparativos. Jornalistas do Jornal de Negócios, o diário de negócios mais importante de Portugal. Jade, disse Helena em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Gostaria de te apresentar o Sr. Rocha e o Sr. Veiga, do Jornal de Negócios. Estão a fazer uma reportagem especial sobre investidores internacionais em Portugal. Os jornalistas saudaram Sofia com respeito, claramente impressionados pela sua presença e articulação. Senhorita Montenegro, é um prazer conhecê-la. Poderíamos fazer-lhe algumas perguntas sobre os seus planos de investimento no país? Claro, respondeu Sofia com graça, mas justo estava a debater algumas preocupações éticas sobre certas empresas locais com o Sr. Valente. Preocupações éticas? Perguntou Rocha, imediatamente interessado. Como jornalista de investigação, tinha um olfato agudo para os escândalos. Diogo, deleitando-se com a oportunidade de expor o seu competidor, não perdeu tempo. Estávamos a falar de práticas questionáveis de algumas empresas do setor. O uso de informação privilegiada, relações pessoais inapropriadas para obter vantagens competitivas e a apropriação indevida de propriedade intelectual, adicionou Sofia, a sua voz a cortar o ar como uma espada. As palavras caíram como uma bomba. Adriano entendeu por fim que não havia escapatória. A sua esposa não só havia descoberto a infidelidade, como havia preparado a sua destruição completa e pública. Propriedade intelectual? Perguntou Veiga, com a sua antena jornalística a pleno rendimento. Sim, replicou Sofia, tirando mais documentos da sua mala. Tenho provas aqui de que certas empresas têm apropriado sistematicamente o trabalho intelectual de colaboradores não reconhecidos, especificamente cônjuges, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de estratégias de negócio sem receber o crédito ou a compensação adequada. Entregou os documentos aos jornalistas. Estes são contratos, análises de mercado e estratégias de expansão, todos desenvolvidos por uma fonte sem acreditar, mas que foram apresentados publicamente como trabalho original da direção da empresa. Adriano tentou intervir. Esses documentos são privados, tu não podes. Na verdade, interrompeu Sofia, a sua máscara de Jade Montenegro caindo finalmente. Sim, posso, porque todos estes documentos foram desenvolvidos por mim, Sofia Beltrán, a tua esposa, a mulher que acabas de permitir que a tua amante chamasse simples e sem ambições. O impacto da revelação foi sísmico. Lia se pôs branca como o papel, entendendo por fim que havia passado os últimos minutos a insultar a esposa do homem que amava. Uma esposa que agora se revelava muito mais formidável do que jamais imaginou. Os jornalistas começaram a tirar fotos e notas freneticamente. Diogo riu abertamente, encantado com o espetáculo. E Adriano desmoronou-se numa cadeira próxima, entendendo por fim que o havia perdido tudo. E, senhores da imprensa, continuou Sofia, falando agora com a autoridade de uma executiva experiente. Tenho uma proposta, que lhes parece uma entrevista exclusiva sobre a propriedade intelectual feminina no mundo empresarial. Tenho uma história fascinante sobre como mulheres talentosas são sistematicamente apagadas dos êxitos que ajudam a construir. Isso seria fantástico, respondeu Rocha de imediato.
Podemos agendá-la para amanhã? Perfeito. E suponho que também lhes interessará investigar as práticas éticas da Torres Importações. Tenho uma ampla documentação sobre métodos questionáveis de obtenção de contratos. Enquanto os jornalistas faziam agendamentos e Diogo oferecia informação adicional sobre as duvidosas práticas do seu competidor, Lia finalmente encontrou a coragem para falar. Tu és realmente a esposa dele? Sofia se virou para ela com um olhar que misturava pena e desprezo. Sou, ou melhor dito, era, porque depois desta noite, creio que o nosso casamento chegou definitivamente ao fim. Eu não sabia que eras inteligente, capaz, poderosa. Não, querida, tu acreditaste na versão que Adriano apresentava de mim. A esposa simples, que fica em casa sem fazer nada. Alguma vez te perguntaste como um homem medíocre como Adriano conseguiu construir um império de negócios completamente sozinho? Lia não pôde responder. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Enquanto a magnitude da sua ingenuidade se fazia clara, Sofia se virou para Adriano, que seguia em silêncio. Destruído. Quanto a ti, meu querido ex-esposo, espero que tenhas desfrutado da tua última festa como dono da Torres Importações. Porque a partir de amanhã, quando os meus advogados apresentarem a ação de divórcio, descobrirás exatamente que percentagem da empresa me pertence legalmente. Fez uma pausa, permitindo que as palavras se assimilassem. Verás, durante 8 anos documentei meticulosamente cada contribuição que fiz ao negócio, cada estratégia, cada análise, cada contrato. E segundo a lei, as cônjuges têm direito a uma compensação por contribuições intelectuais aos negócios familiares. O rosto de Adriano perdeu toda a cor restante. A propósito, continuou Sofia com um sorriso que era puro veneno. Diogo, creio que conversamos sobre uma possível sociedade entre a tua empresa e o meu futuro empreendimento independente. Seria uma honra, Jade, replicou Diogo, beijando a sua mão com admiração genuína. Uma mulher com a tua inteligência e experiência seria uma sócia valiosíssima. Sofia se virou uma última vez para Adriano e Lia. A vingança, disse suavemente, é realmente um prato que se serve frio e a vocês dois acabam de ser servidos. Com isso, pegou no braço de Diogo e se afastou, deixando para trás os escombros da vida que havia construído com Adriano e os sonhos ingênuos de Lia. Atrás dela, podia ouvir o som das câmaras a fotografar o casal destruído e as vozes dos jornalistas a formular perguntas cada vez mais agressivas. Sofia Beltrán tinha morrido essa noite. Em seu lugar, havia nascido uma mulher mais forte, mais inteligente e definitivamente mais perigosa. E o seu império apenas estava a começar. Epílogo: o renascimento do império. O sol da manhã banhava o escritório executivo no último andar da Torre Vasco da Gama, um dos edifícios mais prestigiados de Lisboa. Jade Montenegro, o nome que Sofia havia adotado profissionalmente após o divórcio, ajustou delicadamente a sua chávena de porcelana enquanto revisava os relatórios financeiros da sua nova empresa, Montenegro Strategic Consulting. 6 meses. Só 6 meses haviam passado desde aquela noite transformadora no Ritz, e Sofia havia construído um império que rivalizava com qualquer coisa que Adriano tivesse sonhado conseguir. O telefone da secretária soou no escritório contíguo. Senhorita Montenegro, o senhor Diogo Valente está aqui para a reunião das 10, anunciou Helena Soares, a sua assistente executiva, uma mulher de 40 anos experiente e eficiente, muito diferente das secretárias decorativas que outros executivos preferiam. Pode fazê-lo passar, Helena. E, por favor,
peça-lhe que cancele a minha agenda depois do almoço. Diogo tem uma entrevista para a CNN Internacional às 14h. Sofia sorriu enquanto recordava como havia chegado até aqui, a humilhação pública de Adriano. Essa noite havia sido só o primeiro movimento de um jogo de xadrez muito mais complexo e satisfatório. Diogo entrou no escritório, elegante como sempre, mas agora havia algo nos seus olhos que Sofia reconhecia perfeitamente: admiração genuína e um toque de reverência. Já não era o empresário poderoso a cortejar uma potencial investidora. Era um sócio igualitário a reconhecer a sua par. "Bom dia, Jade", disse, beijando delicadamente a sua mão. "Os números do terceiro trimestre são impressionantes. A nossa joint venture superou todas as projeções." "Bom dia, Diogo. Por favor, senta-te. Temos muito que discutir sobre a expansão para a Colômbia." Enquanto ele se acomodava no cadeirão de couro italiano, Sofia permitiu-se um momento de satisfação. A aliança entre a Montenegro Strategic e as empresas de Diogo havia se convertido numa das sociedades mais rentáveis do setor de comércio internacional português. Mas o verdadeiro prazer não vinha só do êxito financeiro. Vinha da justiça poética do seu ascenso, construído sobre os escombros da arrogância de Adriano. "Antes de começar", disse Diogo, tirando uma revista da sua pasta executiva, "viste a capa do Jornal de Negócios desta semana?" Sofia sorriu. Como não haveria de a ter visto? A sua foto ocupava a capa do diário de negócios mais importante de Portugal, acompanhada do titular: "Jade Montenegro, a mente estratégica que revolucionou o comércio internacional português." A história de 8 páginas contava a versão oficial da sua carreira. Uma brilhante advogada especializada em direito comercial internacional, que após anos de trabalhar discretamente como consultora, havia decidido fundar a sua própria empresa. O artigo destacava a sua impecável formação, a sua visão estratégica inovadora e a sua capacidade quase sobrenatural para identificar oportunidades de mercado antes que os seus competidores. Claro, o artigo não mencionava Adriano diretamente. Não fazia falta. Qualquer um no setor empresarial sabia de onde provinha a experiência e o conhecimento que agora convertiam Jade Montenegro numa das consultoras mais solicitadas do país. "É um excelente artigo", comentou Sofia com modéstia, embora creia que exagerou um pouco em alguns aspectos. "Exagerar?", riu Diogo. "Jade, em 6 meses construíste uma empresa que já fatura mais por trimestre do que algumas empresas tradicionais num ano. Transformaste 3 empresas familiares em líderes do mercado e desenvolveste estratégias de expansão internacional que estão a ser estudadas nas universidades. Se há exagero, é por modéstia." Era certo. Após aquela noite fatídica, Sofia havia canalizado toda a sua energia e inteligência reprimidas para construir algo genuinamente seu. Cada cliente que ganhava, cada estratégia bem-sucedida que implementava e cada contrato multimilionário que fechava era uma declaração silenciosa do seu verdadeiro valor. E os clientes chegavam à vara. Empresários que haviam conhecido o seu trabalho nos bastidores na Torres Importações podiam, por fim, contratar diretamente a mente por trás das estratégias que tanto admiravam. Executivos internacionais que haviam ficado impressionados pelos análises de mercado desenvolvidos pela equipa de Adriano descobriram que podiam trabalhar diretamente com a verdadeira autora. O telefone de Sofia vibrou discretamente. Uma mensagem de Carmo, a sua melhor amiga, e agora a diretora de comunicações da sua empresa. "Querida,
tens que ver isto. Acabei de receber uma chamada da Forbes Portugal. Querem incluir-te na lista das 30 mulheres de negócios mais influentes do país. E há mais. A SIC Notícias quer fazer um documentário sobre mulheres que converteram fracassos pessoais em êxitos empresariais espetaculares. Sofia digitou rapidamente. Agenda as entrevistas. E Carmo, obrigada por estares sempre ao meu lado. São boas notícias? Perguntou Diogo, notando o seu sorriso. Sempre há boas notícias quando controlas a tua própria narrativa, replicou Sofia com filosofia. Mas voltemos aos negócios. Como vão as negociações com o grupo colombiano? Enquanto discutiam os detalhes da expansão e as estratégias de mercado, Sofia não pôde evitar ter um flashback àqueles dias obscuros de há 6 meses, quando descobriu a traição e sentiu que o seu mundo se havia desmoronado. Que mulher ingênua havia sido ao pensar que a sua vida dependia de Adriano? Que terrível erro havia cometido ao diminuir os seus próprios sonhos para apoiar os dele? Que tempo precioso havia perdido sendo a esposa perfeita para um homem que nem sequer a valorizava o suficiente para a apresentar em público? Mas talvez tudo isso tivesse sido necessário. Talvez ela precisasse passar por aquela humilhação para redescobrir a sua própria força. Talvez precisasse ser subestimada para aprender a nunca se subestimar a si mesma. O intercomunicador interrompeu os seus pensamentos. Senhorita Montenegro, a senhora Helena Castro está online. Diz que é sobre o evento de lançamento da sua fundação. Obrigada, Helena. Diz-lhe que ligo daqui a 1 hora. Ah, a fundação. Esse havia sido outro projeto nascido daquela noite traumática. A Fundação Sofia Beltrán para o Empreendedorismo Feminino já havia ajudado mais de 200 mulheres a lançar os seus próprios negócios. O enfoque era específico. Mulheres que haviam sacrificado as suas carreiras por casamentos ou relações, e agora queriam reconstruir a sua vida profissional. Cada história que chegava à fundação ecoava a sua própria experiência. Advogadas que se converteram em donas de casa, engenheiras que abandonaram projetos para apoiar esposos, e doutoras que pausaram especialidades para criar os filhos, para depois descobrir que os seus esposos haviam passado para companheiras mais jovens. Sofia havia convertido a sua dor em propósito, a sua humilhação em força para outras mulheres, e nada a satisfazia mais do que receber chamadas de empresárias que haviam reconstruído as suas vidas com a ajuda da fundação. Jade, disse Diogo, interrompendo os seus pensamentos. Posso fazer-te uma pergunta pessoal? Claro! Tens notícias dele, do teu ex-esposo? Sofia fez uma pausa, considerando a pergunta. Sim? Tinha notícias. Como não? Na cidade dos negócios de Lisboa, os círculos eram pequenos e os mexericos viajavam rápido. Adriano havia tentado salvar a sua empresa depois do escândalo, mas a combinação da exposição mediática, a perda de contratos importantes e a ação de divórcio, onde Sofia havia provado legalmente a sua contribuição intelectual ao negócio, havia sido devastadora. A Torres Importações viu-se obrigada a declarar falência, 3 meses depois daquela noite fatídica. Agora trabalhava como gerente de vendas numa empresa de tamanho médio, uma posição que representava uma queda dramática do seu antigo status de empresário bem-sucedido. A gente do setor conhecia a sua história. Sabiam que o império que havia construído, na realidade, havia sido edificado pela sua ex-esposa. Sabiam que ele havia trocado uma sócia brilhante por um caso juvenil. E Lia? Pobre Lia havia aprendido da maneira mais cruel que ser a outra mulher raramente termina bem. Adriano, desesperado e humilhado,
havia desabafado as suas frustrações na jovem que considerava responsável pela sua queda. A relação terminou em só 6 semanas, deixando Lia desempregada, desonrada e com uma reputação profissional arruinada. Atualmente, trabalhava numa pequena firma de contabilidade nos arredores da cidade, longe do mundo glamouroso que acreditou ter conquistado. «Tenho alguma informação», respondeu Sofia com cuidado. «Mas prefiro concentrar-me no presente e no futuro. O passado já cumpriu o seu propósito». Diogo anuiu, reconhecendo a sabedoria nas suas palavras. «És uma mulher extraordinária, Jade. Converter a traição em triunfo e a humilhação num império não é algo que qualquer um possa fazer. Qualquer mulher tem essa força dentro de si, Diogo. Às vezes só precisamos de uma situação extrema para descobrir». O telefone soou de novo. Era Helena a informá-la de que os executivos da empresa alemã Hoffmann Indústrias haviam chegado para a reunião sobre a expansão europeia. Sofia se pôs de pé, ajustando o blazer de um tailleur que custava mais do que o salário mensal que Adriano ganhava agora. Os seus saltos Louboutin ressoaram no mármore enquanto se dirigia à porta. «Diogo, vamos receber os nossos convidados alemães. Tenho uma proposta que revolucionará a nossa presença no mercado europeu». Enquanto caminhavam pelo corredor em direção à sala de reuniões principal, Sofia passou em frente ao espelho de corpo inteiro que decorava a parede. A mulher que a olhava era irreconhecível da esposa submissa e ingênua de há 6 meses. Esta Sofia irradiava confiança, poder, sucesso. Os seus olhos brilhavam com a inteligência afiada de quem havia aprendido a nunca mais voltar a subestimar o seu próprio valor. O seu sorriso carregava a serenidade de quem havia convertido a sua maior derrota na sua maior vitória. Já não era a esposa que Adriano se envergonhava de apresentar. Ela era a mulher que ele nunca poderia recuperar. E, contrariamente ao que muita gente esperava, Sofia não sentia amargura nem desejos de vingança adicional. Aquela noite no Ritz havia sido suficiente. Adriano e Lia haviam recebido exatamente as consequências que as suas escolhas mereciam. Agora, Sofia estava demasiado ocupada a construir o seu próprio legado para perder o tempo a olhar para trás. Enquanto entrava na sala de reuniões, onde os empresários alemães se levantaram respeitosamente para a saudar, Jade Montenegro sorriu. Não um sorriso de vingança ou superioridade, mas um sorriso de satisfação genuína. Havia provado algo muito mais importante do que a sua capacidade para se vingar. Havia provado a sua capacidade para o renascimento, e esse, afinal, era o triunfo mais doce de todos. O futuro nunca havia parecido tão brilhante. Obrigado por ver. Se esta história te inspirou a tomar o controle da tua vida, deixa-nos um coração nos comentários e não te esqueças de subscrever ao canal para mais histórias de empoderamento.